Estamos de volta então para dar início ao estudo do ADO.NET através do C# e antes de começarmos a colocar as mãos na massa, como se diz na gíria, vamos aqui criar as condições necessárias para o estudo dos vídeos que nos vão acompanhar durante estes próximos tempos. Ora, vamos então, em primeiro lugar, criar aqui uma pasta para os nossos projetos. Eu aqui no meu disco local C2 Pronto já criei uma pasta Projetos C#, ok? Está completamente vazia e vou utilizar aqui esta pasta, ok? Vou copiá-la para a definir como sendo, dentro do meu Microsoft Visual C# 2010 Express Edition, como sendo a minha página, ou a minha pasta por defeito, onde eu descarrego todos os meus projetos que vou utilizar aqui durante os nossos vídeos. E neste caso, vou aqui a Tools, Options, vamos aqui a Projects and Selections e aqui ao cimo, onde temos projetos, o Project Locations, ou Projects Location, perdão, eu vou colar aqui então o Projetos C#, ok? E vamos clicar depois em OK, e desta forma temos a certeza absoluta de que quando criarmos um novo projeto, ele depois irá ser posteriormente gravado dentro desta pasta. Para tal, vamos também fazer aqui outra operação, que é, nomeadamente, colocar um atalho para o ambiente de trabalho nesta pasta, ok? Então vamos aqui enviar para o desktop, ok? Temos aqui então a nossa pasta, à qual eu vou dar o nome sui generis de projetos, ok? Sempre que eu fizer um duplo clique aqui, terei acesso aqui ao interior da minha pasta de projetos, eventualmente para poder alterar ou copiar ou colar determinados ficheiros. Eu tenho também o Notepad++ aqui instalado. Ele não é rigorosamente necessário para o estudo do C# e do ADO.NET. Eu vou simplesmente utilizá-lo aqui para explicar, ou breves explicações, nomeadamente já de seguida para explicar o que é o conceito de uma base de dados, ok? De uma forma muito genérica, temos aqui já as condições criadas ou preparadas para podermos introduzir o estudo do que é uma base de dados. E, portanto, vamos aqui encerrar o nosso C# e eu vou aqui abrir o Notepad++ para fazer uma breve introdução sobre o que é o conceito de bases de dados. Ora, vamos então começar a falar sobre o que é genericamente o conceito de uma base de dados. Como nós tivemos a ocasião de ver, o C# pode, por exemplo, utilizar o seu namespace system.inout, ou neste caso system.io, okay, para podermos criar ficheiros no nosso computador, criar pastas, remover pastas, abrir ficheiros, adicionar dados a ficheiros. Ora, numa fase muito inicial dos sistemas informáticos, este era o sistema utilizado para o registro de informação por parte do utilizador. É evidente que com a evolução dos tempos e a evolução das tecnologias, foi necessário encontrar outras formas de poder registar maiores quantidades de informação e, principalmente, poder aceder a essas informações de uma forma muito mais rápida e muito mais hábil, com cruzamento de dados, etc. Ora, é nesse contexto que surgem então os sistemas de gestão de bases de dados, ou conhecidos também como SGBDs, ok? Os SGBDs, os sistemas de gestão de bases de dados, são na realidade tecnologias criadas propositadamente para poder operar com as informações que o utilizador vai registando nas suas aplicações, sejam elas de desktop ou da web, e esses sistemas têm como principal função organizar os dados que o utilizador vai introduzindo de uma forma a que o acesso aos mesmos seja feito de uma forma extremamente hábil, ok? Enquanto, por exemplo, nós podemos ter, imaginem, um ficheiro de texto, como é o caso daquilo que nós podemos criar aqui com o Notepad++, um ficheiro de texto com 10 ou 20 mil registros de nomes de utilizadores e respectivas palavras-passe. Imaginem
a quantidade de tempo que seria necessário, por exemplo, para um sistema como o C# em conseguir procurar esses dados ou o dado de um determinado utilizador num ficheiro de texto tão grande. Ora, é nessa perspectiva então que os sistemas de bases de dados nos permitem gerir ou organizar os dados de uma forma muito mais lógica e depois acrescentando-lhes um conjunto de funcionalidades que com a utilização de ficheiros de texto não seria possível, nomeadamente o cruzamento de tabelas, a possibilidade de nós, ao eliminarmos um registro, eliminarmos um conjunto de outros registros que lhe estão associados, e tudo isto é feito através destes SGBDs, ou Sistemas de Gestão de Bases de Dados. Ora, o que acontece é que a Microsoft, em anos mais antigos, tinha então, ou mais anteriores, mais remotos, melhor dizendo, já nos apresentou diferentes sistemas de gestão de bases de dados que foram sendo utilizados pelos programadores ao longo do tempo, mas, no entanto, com a introdução da Net Framework, que é a plataforma que sustenta a utilização das novas linguagens, como é o caso do Visual C# ou do Visual Basic, neste caso .NET, ok? A Microsoft introduziu então o conceito de ActiveX Data Objects, ou ADO. O que basicamente o ADO nos irá permitir fazer é, através de um conjunto de objetos padronizados e standard, podermos ter acesso a diferentes fontes de informação de bases de dados. Nós podemos utilizar o ADO para aceder a bases de dados MySQL, SQL Server, SQL Server CE, SQLite, etc, etc, etc. E, por conseguinte, isto significa dizer que, se nós percebermos como funciona genericamente a arquitetura ADO.NET, automaticamente, com ligeiras alterações, estamos a perceber como funciona o acesso do C#, neste caso, a qualquer base de dados. E quando eu falo no acesso, falo não só no acesso para ler informação, mas acima de tudo também para fazer registros, alterações, apagar dados numa base de dados, ok? Ora, afinal de contas, o que é uma base de dados? Porventura este vídeo já vai um pouco mais longo do que seria desejável e, portanto, eu vou deixar para o próximo vídeo a explicação do que é uma base de dados simples e depois do que é uma base de dados relacional.